Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje é a aula de número 71 do nosso curso gratuito de desenvolvimento de um sistema completo na VCL do Delphi. Hoje a gente vai dar continuidade à validação de permissões para o grupo de usuário. Então, se você ainda não assistiu nossas aulas, eu vou deixar aqui no card a playlist completa para você entender como é que a gente chegou até aqui, tá bom? Lembrando que a nossa Black Friday continua. Para você ter um desconto de 50% na aquisição de qualquer produto do nosso canal, tanto em código-fonte quanto no curso de layout ou no pack de login, basta utilizar o cupom que está na descrição desse vídeo, tá bom? E se você deseja o código-fonte desse vídeo e de todos os vídeos que são lançados no canal, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz o download, tá? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever para receber as notificações das próximas aulas, tá? Bom, pessoal, na aula passada a gente fez o procedimento que carrega as permissões do grupo de usuário no momento em que ele faz o login. E aí a gente fez um teste para ver se o módulo agendamento, o usuário tinha permissão de abrir o módulo de agendamento aqui nesse botão aqui, ó, tá? Então, para quem ainda não assistiu a aula anterior, eu vou deixar também no card essa aula, porque é importante na continuidade e para entender essa daqui, tá? Hoje a gente vai trabalhar aqui na tela de consulta de clientes, trabalhando o módulo de cadastro de clientes, aonde tem as operações do inserir, alterar e excluir no formulário de consulta, tá? Então, na aula anterior a gente carregou todas as permissões do grupo assim que o usuário faz o login e jogou para dentro desse client dataset. Então, como ela já está carregada, basta a gente executar esse if aqui com esses dois testes e mudar o nome do módulo. Então, eu venho aqui no botão novo cliente, que é onde ele abre o cadastro de cliente, e eu coloco esse if antes desse try finally aqui. Então, dessa forma, ele vai testar, vai validar para ver se o módulo cadastro de cliente é permitido para esse usuário que efetuou o login, tá? Então, basta a gente ir copiando esse teste em cada operação do nosso sistema, lembrando que eu preciso colocar o nome igual está aqui no módulo, que ele testa, ele busca por esse nome, tá? Então eu vou dar um Ctrl V aqui nesse if, e aqui a permissão de abrir continua a mesma, porque é para abrir a tela de cadastro, tá? Eu vou copiar esse daqui novamente, que já foi alterado, e vou colocar também no excluir e no alterar. O excluir e o alterar eu chamo ele através do duplo clique nesse dbgrid ou pressionando a tecla del dentro de uma linha do dbgrid. Então aqui no double click eu tenho o teste do alterar e o excluir no botão delete no keydown. Esses procedimentos a gente realizou nas aulas anteriores. Aqui eu só vou trocar porque está errado, não é profissional. Esse label aqui tem que estar como cliente, tá? É um erro de Ctrl C, Ctrl V. Tem que ficar atento a isso, pessoal. Então eu voltando aqui no on double click, eu coloco o if de teste nesse código aqui, antes de realizar esse código. Então eu dou um Ctrl V, cadastro de cliente. A permissão que eu vou testar aqui é a de alterar. Então eu venho e mudo CDS permissões alterar. Então dessa forma eu já verifico se o cliente tem a permissão para alterar, ou melhor, o usuário tem a permissão para alterar esse cliente, tá? E eu repito esse procedimento no dbg registros keydown, que é onde testa o nosso excluir. Tá? Então, aqui existem duas formas, pessoal. Se vocês não forem avisar o usuário de que a operação não é permitida, eu posso simplesmente colocar um if só, com 4 testes, tá? O primeiro é se a tecla foi digitada e o segundo é se o dbg registro não está vazio. E depois eu testo se ele localiza lá no client dataset o módulo e se ele tem permissão para o excluir. E se ele tiver,
aí eu executo o código aqui abaixo, tá? Aqui, para melhorar esse código aqui, eu posso colocar tudo dentro de um begin end, tá, pessoal? Essas 3 linhas aqui, ó, a gente pode colocar no begin e no end do if. Então, dessa forma, a gente vai testando todas as operações para ver se o usuário tem a permissão ou não, tá? Lembrando que também vocês têm que procurar nos outros, além do cadastro de cliente, nas outras telas aonde tem a permissão para o cadastro de cliente, pessoal. Então, por exemplo, ó, vocês poderiam aqui testar o imprimir, o alterar, o abrir, o excluir e assim por diante, tá? E aqui na Unity Agenda, nesse form agendamento, ó, a gente chama o cadastro do cliente também. Aqui na hora que ele vai selecionar o cliente, nesse botão aqui, ó, ele chama o cliente consulta. Então, eu também tenho que testar aqui, tá, se o usuário tem a permissão para abrir o cadastro de cliente. Tá? Lembrando que essa permissão de abrir pode também ser trocada por consultar, tá? Se você estiver fazendo confusão, basta trocar o abrir pelo consultar, e aí você entende se ele pode abrir ou não a tela de consulta de cliente, tá? Que faz parte do nosso cadastro. É uma operação do cadastro. Então, dessa forma, a gente vai testando. Só que eu ainda não coloquei nenhum aviso para o usuário que ele não tem permissão de abrir isso daí. Então, eu preciso copiar o else desse if, que a gente também fez na aula passada, e colocar em cada local que eu estou testando essa permissão. Então, aqui eu vou voltar para o if inicial e vou colocar dentro desse if inicial um segundo if, que é o teste real da permissão, tá? Então, no primeiro ele testa se a tecla delete foi pressionada e se não está vazio. E aí sim ele vai testar se o usuário tem a permissão para deletar um cliente, tá? E aí se ele não tiver, eu coloco o código do else nesse if isolado aqui, pessoal. Por isso que eu estou separando, tá? Então aqui eu dou um Ctrl V, só ajustando aqui para ficar correto. Então aqui eu mostro para o usuário que essa operação não é permitida. Então dessa forma, eu posso copiar essa parte da mensagem aqui do else e colocar em todas as permissões que eu alterei agora. Então eu venho aqui no double click, ele testa para ver se tem a permissão para alterar, se não ele dá a mensagem para o usuário que ele não tem essa permissão. Vou fazer a mesma coisa com o excluir. Então eu volto aqui, ou melhor, vou fazer agora no inserir. O excluir eu já fiz. E aí depois, lá no módulo de agendamento, onde eu também testo se ele tem a permissão de abrir. Então, pessoal, dessa forma a gente tem que colocar em cada operação do nosso sistema. Então, depois de compilado, eu faço login com meu usuário e senha. Aqui nas permissões, pessoal, eu já fiz uma alteração antes, que foi habilitar tanto o agendamento, dar permissão completa para ele, e no cadastro de cliente eu deixei só o excluir desabilitado, ou seja, esse usuário não vai ter a permissão de excluir o cliente. Então, na hora de testar, eu venho aqui, abro o cadastro de cliente, clico em cima e aperto delete e ele mostra para mim operação não permitida para esse usuário. Se eu clicar 2 vezes ele permite, porque lá está marcado como true para alterar, e também aqui no excluir ele não permite a exclusão, tá? Então dessa forma a gente finaliza a aula de hoje. Vocês podem acrescentar esse tipo de validação para todas as operações do sistema e na próxima aula a gente continua. Muito obrigado e até a próxima.